Passei 17 anos dirigindo pela BR-116. Conhecia cada curva, cada posto, cada trecho perigoso entre Curitiba e São Paulo. Achava que não havia nada naquela estrada que pudesse me surpreender. Mas tem coisas que a gente só descobre quando está tarde demais para evitar. Meu nome é Roberto, tenho 49 anos, sou casado, pai de 2 filhos já crescidos. Comecei a trabalhar como caminhoneiro aos 23, logo depois que meu pai vendeu o sítio lá no interior do Paraná. Precisava de dinheiro e dirigir parecia mais digno do que ficar dependendo de favor dos outros. No começo, achei que seria temporário, mas os anos foram passando, as prestações do caminhão foram sendo pagas e aquela cabine virou minha segunda casa. Quem não conhece a profissão acha que caminhoneiro só dirige, mas não é assim. A gente vive ali dentro. Come, dorme, pensa, sofre. Tem dia que você passa 15, 16 horas na estrada, sozinho com seus pensamentos e com o ronco constante do motor. O rádio vira companhia. Às vezes você liga só para ouvir uma voz humana, mesmo que seja de alguém que você nunca vai conhecer. Eu sempre fui de fazer a mesma rota. Carregava peças automotivas de Curitiba até um distribuidor em Guarulhos. Saía toda segunda de madrugada. Voltava na quarta à noite. Rotina, segurança. Eu gostava disso. Gostava de saber exatamente onde ia parar para abastecer, onde ia comer, qual trecho ficava mais congestionado, dependendo do horário. Minha mulher dizia que eu era metódico demais, que parecia robô, mas era isso que me mantinha vivo. Estrada não perdoa distração. Aquela noite foi diferente desde o começo. Era início de abril, outono já entrando firme. Saí de Curitiba por volta das 3 da manhã, como sempre. Céu limpo, temperatura agradável, trânsito inexistente. Tudo normal. Passei por Registro, segui pela serra. O caminhão estava carregado, mas nada fora do comum. Peças de motor, caixas bem amarradas. Tudo certo. Mas quando cheguei na altura de Cajati, comecei a sentir um cansaço estranho. Não era o cansaço normal de quem dirige há horas. Era diferente. Pesado, como se alguém tivesse colocado chumbo nas minhas pálpebras. Pensei em parar, tomar um café, esticar as pernas, mas eu conhecia aquele trecho. Não tinha posto por perto. O próximo ponto de parada ficava a uns 40 quilômetros à frente. 40 quilômetros. Eu conseguia. Liguei o rádio mais alto. Era uma estação de notícias, falando sobre economia, coisas que eu mal prestava atenção. Mas a voz do locutor me mantinha acordado. Abri a janela, deixei o vento frio da serra bater no rosto. Ajudou um pouco. Foi então que vi o primeiro sinal. Um carro parado no acostamento. Não era incomum. Às vezes, as pessoas param para dormir, para atender o celular, para resolver algum problema mecânico. Mas alguma coisa naquele carro me incomodou. Talvez fosse o fato de estar completamente apagado. Sem pisca-alerta, sem luz interna, sem nada. Só uma silhueta escura parada ali, meio torta, como se tivesse sido abandonado às pressas. Diminuí a velocidade, não sei porquê. Acho que esperava ver alguém do lado de fora, pedindo ajuda, acenando. Mas não havia ninguém. O carro estava vazio. Pelo menos era o que parecia. Passei devagar, olhando pelo retrovisor. A escuridão engoliu o veículo em segundos. Voltei a acelerar. Senti um arrepio na nuca, mas ignorei. Só um carro abandonado. Provavelmente alguém teve um problema. Ligou para o guincho e foi embora com outra pessoa. Acontece. Segui em frente. Mais 15 minutos de estrada vazia. O rádio começou a chiar. Mudei de estação, mas todas estavam com interferência. Aquilo era normal na serra. Desliguei. Preferi o silêncio. E foi no silêncio que ouvi um som baixo vindo de trás, como se algo tivesse se movido na carroceria. Olhei para o retrovisor lateral. Nada. Só a lona preta cobrindo a carga, balançando levemente com o vento, mas o som continuava.
Não era o barulho normal das caixas ajustando o peso com o movimento do caminhão. Era diferente, mais deliberado. Ignorei de novo. Cansaço. Só podia ser cansaço. Mais 10 quilômetros. O som voltou, mais alto dessa vez, como passos. Como se alguém estivesse andando sobre as caixas, lá atrás. Senti o coração acelerar. Pensei em parar, verificar, mas uma parte de mim não queria sair da cabine, não naquela escuridão, não naquele silêncio absoluto. Continuei dirigindo. Foi quando vi o segundo carro. Mesmo modelo, mesma cor, mesma posição no acostamento. Meu estômago gelou. Freiei de leve, sem pensar. O caminhão diminuiu a velocidade. Fiquei olhando para aquele carro enquanto passava. Vazio, apagado, exatamente como o primeiro. Mas eu tinha acabado de passar por um carro assim. Tinha certeza, a não ser que fosse o mesmo carro. Não, isso não fazia sentido. Eu estava na estrada havia quase 4 horas. Estava cansado. Minha mente estava pregando peças. Respirei fundo, acelerei de novo. O som na carroceria voltou. Mais insistente, como se alguém estivesse batendo de leve na lona, testando a resistência. Minha mão tremeu no volante. Olhei para o painel. Tudo funcionando normalmente. Velocidade constante. Temperatura do motor estável. Combustível em nível adequado. Tudo certo. Mas algo estava errado. Eu sabia que algo estava errado. Passei a mão no rosto, tentando espantar o cansaço. Pensei na minha mulher, nos meus filhos, na minha cama, em como eu só queria chegar logo em casa. Foi quando ouvi a voz, baixa, rouca, vindo do banco do carona. Você não deveria estar aqui. Meu coração parou. Virei a cabeça devagar, com medo do que ia encontrar. O banco estava vazio. Completamente vazio. Mas eu tinha ouvido. Tinha certeza absoluta de que tinha ouvido. Minha respiração ficou pesada. Suor frio escorreu pelas costas. Segurei o volante com mais força, tentando manter o caminhão na pista. Quem está aí? Sussurrei, sentindo a própria voz tremer. Silêncio. Apenas o ronco do motor e o som do vento batendo na lataria. Olhei para o retrovisor. A estrada atrás de mim estava vazia. Não havia outros veículos, nenhuma luz, nada. Só escuridão. E então vi, no reflexo do retrovisor lateral, uma figura sentada na carroceria, imóvel, olhando para mim. Pisei no freio sem pensar. O caminhão patinou, derrapou levemente, mas consegui controlar. Parei no meio da pista, tremendo com o motor ainda ligado. Fiquei ali, respirando rápido, tentando processar o que tinha visto. Não podia ser real. Não podia. Peguei a lanterna que sempre carregava debaixo do banco. Abri a porta devagar. O ar frio da madrugada entrou na cabine como uma lâmina. Desci com as pernas bambas e caminhei até a lateral do caminhão. A lona estava intacta. Nenhum sinal de que alguém tivesse mexido nela. Respirei fundo e puxei uma ponta da lona, iluminando a carga com a lanterna. Caixas, apenas caixas, organizadas exatamente como eu tinha deixado. Ninguém ali. Senti um alívio enorme, ri baixo, nervoso, cansaço, só cansaço. Eu precisava parar, dormir um pouco. Voltei para a cabine, fechei a porta e respirei fundo algumas vezes, tentando me acalmar. Foi quando percebi. O rádio estava ligado, mas eu tinha desligado. Tenho certeza de que tinha desligado. E ele estava sintonizado em uma estação diferente. Uma que eu nunca ouvia. Uma voz feminina, suave, quase hipnótica, falando algo que eu não conseguia entender direito. Parecia orações, ou poemas, ou talvez nenhum dos dois. Desliguei o rádio de novo. O silêncio voltou. Olhei para o retrovisor. A estrada continuava vazia. Mas no fundo, bem no fundo, quase imperceptível, havia uma luz. Pequena, fraca, como faróis baixos, muito distantes. Alguém vindo atrás de mim. Decidi seguir. Precisava sair dali. Chegar logo no posto. Tomar um café. Ligar para minha mulher. Ouvir uma voz conhecida. A
Acelerei. A luz atrás de mim continuava lá, sempre na mesma distância, nem se aproximando, nem se afastando. Acelerei mais. A luz não mudou. 80, 90, 100 quilômetros por hora. A luz continuava exatamente na mesma distância. Meu coração disparou. Não fazia sentido. Se eu estava acelerando, quem estivesse atrás teria que acelerar também para me acompanhar. Mas a luz não aumentava, não diminuía. Só estava lá. Olhei para a frente. A estrada estava reta, clara sob meus faróis. Não havia curvas, não havia obstáculos. Mas quando olhei para o retrovisor de novo, a luz tinha sumido. Completamente. Como se nunca tivesse existido. Diminuí a velocidade, confuso. Olhei para todos os lados. Nada. Apenas a escuridão da serra e o som constante do motor. E então, bem à minha frente, iluminado pelos meus faróis, estava o carro. De novo. Parado no acostamento. Mesma posição. Mesma cor. Freiei bruscamente. O caminhão estremeceu, mas parou a tempo. Fiquei ali, ofegante, olhando para aquele maldito carro. Isso não era possível. Não era. Mas estava acontecendo. Peguei o celular. Sem sinal. Claro. Serra. Sempre sem sinal na serra. Olhei para o carro. As janelas estavam embaçadas agora. Como se alguém tivesse acabado de respirar ali dentro. Minha mão foi até a maçaneta da porta. Parte de mim queria descer, verificar, ter certeza. Mas outra parte, a parte que me mantinha vivo havia 17 anos naquela estrada, me dizia para ir embora. Engrenei a marcha. Acelerei. Passei pelo carro sem olhar. Não olhei para o retrovisor. Não olhei para nada. Apenas dirigi. Dirigi até ver as luzes do posto à distância. Luzes reais. Amarelas. Quentes. Quando finalmente parei e desliguei o motor, minhas mãos ainda tremiam. Desci. Entrei no posto. O funcionário, um rapaz jovem, me olhou com estranheza. "Tudo bem, senhor? O senhor está muito pálido." Não respondi. Pedi um café. Quente. Forte. Sentei em uma mesa de plástico e fiquei ali, segurando a xícara com as duas mãos, sentindo o calor atravessar meus dedos gelados. Fiquei 1 hora naquele posto. Talvez mais. Não sei. Perdi a noção do tempo. Quando finalmente voltei para o caminhão e segui viagem, o sol já estava nascendo. A serra estava clara, visível, normal. Não vi mais o carro. Não ouvi mais a voz. Cheguei em Guarulhos no horário previsto. Descarreguei a carga. Voltei para casa. Minha mulher disse que eu parecia diferente. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu disse que não, que estava só cansado. Mas naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, fiquei acordado olhando para o teto, pensando naquela voz, pensando naquele carro, pensando naquela figura que eu vi no retrovisor. Voltei a fazer a mesma rota, muitas vezes. Passei por aquele trecho centenas de vezes depois daquilo. Nunca mais aconteceu. Mas tem noites que eu ainda ouço, baixinho, como um sussurro vindo de algum lugar que eu não consigo identificar. "Você não deveria estar aqui." E toda vez que ouço, eu dirijo um pouco mais rápido. Relato 2. Tem gente que escolhe ser caminhoneiro. Eu não escolhi. A vida me levou para isso. Meu nome é Marcos. Tenho 54 anos. Fui casado 2 vezes. Divorciado 2 vezes. Tenho 3 filhos que mal me conhecem. Moro sozinho em uma kitnet em Londrina. Meu único patrimônio é o caminhão. E mesmo ele não é totalmente meu. Ainda devo 4 anos de financiamento. Comecei a rodar em 1997. Antes disso, trabalhava em uma metalúrgica. Fui mandado embora quando a empresa automatizou a produção. Fiquei 6 meses desempregado, até que um amigo me ofereceu trabalho transportando grãos. Aceitei. Não tinha escolha. No começo, odiei. Odiava a solidão. Odiava ficar longe de casa. Odiava dormir na boleia, acordar com o corpo doído, dirigir o dia inteiro só para ganhar uma merreca no final do mês. Mas com o tempo, a solidão virou conforto. Eu preferia ficar sozinho. Preferia a estrada.
Preferia não ter que dar satisfação para ninguém. A estrada era minha, só minha. Eu rodava principalmente pelo interior do Paraná e Mato Grosso do Sul. Levava soja, milho, ração, produtos agrícolas, nada muito glamuroso, mas pagava as contas. Tinha uma rota que eu fazia com frequência, de Londrina até Dourados, 280 quilômetros de estrada, a maior parte pela BR-369 e depois pegando a BR-163. Estrada boa, bem sinalizada, com bastante movimento durante o dia. Mas eu gostava de viajar à noite. Menos trânsito, menos calor, menos gente. Só eu, o caminhão e a escuridão. Naquela noite de agosto, saí de Londrina por volta das 10 da noite. Céu nublado, ameaçando chuva, temperatura baixa para a época. Levava uma carga de ração animal para uma fazenda nos arredores de Dourados. Tudo tranquilo no começo, estrada vazia como eu gostava. Rádio tocando sertanejo antigo. Eu cantarolava baixo, acompanhando as músicas que conhecia desde criança. Passei por Arapongas, depois por Apucarana, tudo normal. Foi depois de Maringá que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava em um trecho reto, cercado por plantações dos dois lados. Não havia casas, não havia postes de luz. Apenas a estrada e a escuridão. De repente, vi alguém no acostamento. Uma mulher, de pé, sozinha, no meio do nada. Diminuí a velocidade instintivamente. Ela estava de costas, olhando para a plantação. Usava um vestido claro, meio desbotado. Cabelo comprido, solto. Algo na cena me incomodou. Quem ficaria ali, sozinha, no meio da madrugada? Pensei em parar, oferecer ajuda. Mas alguma coisa me segurou. Algum instinto. Passei devagar, olhando pelo retrovisor. Ela não se mexeu, nem virou a cabeça. Só ficou ali, parada, olhando para o nada. Senti um frio na espinha, mas continuei. Provavelmente alguém que morava por perto. Talvez tivesse saído para tomar ar. Sei lá, segui viagem. Mais 20 minutos de estrada. E então vi de novo. A mesma mulher, mesma posição, mesmo vestido, mesmo cabelo, de pé no acostamento, de costas. Meu coração disparou. Isso não era possível. Tinha acabado de passar por ela. Não havia como ela estar ali de novo, a não ser que fossem duas pessoas diferentes. Mas o vestido era o mesmo, o cabelo era o mesmo, a postura era a mesma. Passei por ela sem reduzir a velocidade dessa vez. Olhei pelo retrovisor assim que deixei ela para trás. Ela tinha virado a cabeça e estava me olhando. Não consegui ver o rosto, estava escuro demais, mas eu sabia. Eu sabia que ela estava me olhando. Acelerei. Meu coração batia descompassado. Respiração rápida. Tentei me acalmar. Coincidência. Só podia ser coincidência. Mas lá no fundo, eu sabia que não era. Olhei para o painel, tudo funcionando, velocidade estável, respirei fundo. E foi quando a chuva começou. De repente, forte, como se alguém tivesse aberto uma torneira no céu. Liguei o limpador de para-brisa. As pás se moviam freneticamente, mas mal conseguiam dar conta da quantidade de água. Diminuí a velocidade. Visibilidade quase zero. Tentei ligar o rádio, mas só pegava estática. O som da chuva era ensurdecedor, batendo no teto da cabine como tambores. Então, no meio daquele barulho todo, ouvi uma batida. Na porta do carona, 3 batidas, fortes, deliberadas. Olhei para o lado. Não havia nada lá fora. Só chuva, só escuridão. Mas as batidas continuaram. Toque, 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 sempre no mesmo ritmo. Minha mão tremeu no volante. Pensei em parar, verificar, mas não. Não ia sair daquele caminhão, não naquela chuva, não naquela escuridão. Continuei dirigindo. As batidas pararam. Respirei aliviado. Mas então ouvi passos. No teto. Como se alguém estivesse andando lá em cima. Devagar, pisadas firmes, caminhando da traseira para a frente. Olhei para cima como se pudesse ver através da lataria. Os passos continuaram. 1, 2, 3... Pararam bem acima da minha cabeça. Meu corpo inteiro estava gelado.
Sai daqui, sussurrei, sem saber se estava falando comigo mesmo ou com o que quer que estivesse lá em cima. Silêncio. Apenas a chuva. E então, uma voz, feminina, suave, vindo de cima. Por favor. 2 palavras. Apenas 2. Mas o tom era de desespero, de súplica. Por favor, de novo, mais alto. Por favor, gritando agora. Pisei fundo no acelerador. O caminhão acelerou, derrapando levemente na pista molhada. Não me importei, só queria sair dali. A voz continuou, gritando, implorando. Por favor, por favor, por favor. Tampei os ouvidos com uma mão, segurando o volante com a outra. Não adiantou. A voz atravessava tudo. E então, tão de repente quanto começou, a chuva parou. Completamente. Como se alguém tivesse desligado. Tirei as mãos dos ouvidos. Silêncio absoluto. Apenas o ronco do motor. Olhei ao redor. A estrada estava seca. Totalmente seca. Como se não tivesse chovido. Mas eu tinha visto. Tinha ouvido. A chuva tinha sido real. Não tinha. Diminuí a velocidade, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando vi as luzes. À frente, um posto de gasolina. Iluminado. Vazio. Pensei em parar, mas alguma coisa me dizia para não parar. Passei direto. Olhei pelo retrovisor enquanto me afastava. O posto estava apagado, completamente escuro, como se nunca tivesse estado aceso. Minha respiração ficou irregular. Mãos suadas, coração acelerado. Continuei dirigindo. A estrada parecia não ter fim. Olhei para o odômetro. Já devia estar perto de Dourados, mas não reconhecia mais o caminho. Tudo parecia igual. Estrada, escuridão, plantações. E então ela apareceu de novo. A mulher. Mas dessa vez não estava no acostamento. Estava no meio da pista. De frente para mim, parada, iluminada pelos meus faróis. Friei com tudo. O caminhão derrapou, chiou, quase tombou. Parei a poucos metros dela. Fiquei ali, tremendo, olhando. Ela não se movia, apenas me encarava. Eu ainda não conseguia ver o rosto direito. Parecia borrado, como se estivesse fora de foco. Mas os olhos eu via, pretos, completamente pretos, sem pupilas, sem íris, só vazio. Ela deu um passo à frente. Meu instinto gritou para eu ir embora. Engrenei a marcha. Acelerei. Passei direto por ela. Senti o impacto, ou pensei que senti. Mas quando olhei pelo retrovisor, ela continuava lá. De pé, ilesa, me olhando. Dirigi por mais 1 hora, talvez mais. Não sei. Quando finalmente vi a placa de Dourados, quase chorei de alívio. Entrei na cidade, luzes, casas, pessoas, realidade. Estacionei em um posto 24 horas, desliguei o motor e fiquei ali, respirando fundo, tentando processar o que tinha acontecido. Um frentista se aproximou. Vai abastecer? Eu só assenti. Enquanto ele enchia o tanque, desci e caminhei ao redor do caminhão, procurando por marcas, por sinais de impacto. Nada. O caminhão estava intacto. Mas no teto da cabine, bem no centro, havia marcas, como pegadas, pequenas, descalças, molhadas. Passei a mão por cima. A umidade era real. Olhei ao redor. Ninguém tinha visto. Limpei as marcas com a manga da camisa e voltei para dentro. Paguei o combustível e segui para fazer a entrega. Descarreguei a ração. Peguei o comprovante. Voltei para Londrina. Tudo normal, como se nada tivesse acontecido, mas quando cheguei em casa, não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo o silêncio do apartamento. E então, baixinho, vindo de algum lugar que eu não conseguia identificar, ouvi. Por favor. Sentei na cama, coração disparado. Olhei ao redor. Nada. Por favor. De novo. Mais próximo. Levantei. Acendi todas as luzes. Verifiquei todos os cômodos. Vazio. Mas a voz continuava. Por favor. Saí do apartamento, fui para um bar. Bebi até o sol nascer. Quando voltei, a voz tinha parado.
Mas até hoje, às vezes, eu ainda ouço. Sempre a mesma súplica, sempre o mesmo tom, e eu nunca sei o que ela quer. Nunca vou saber. Relato 3. Existe uma solidão que só quem dirige de madrugada conhece. Uma solidão que não é ruim. É quase reconfortante. Você, a estrada e seus pensamentos. Sem pressa, sem cobrança, só o presente. Eu sempre gostei dessa sensação. Meu nome é André. Tenho 37 anos. Sou caminhoneiro há quase 15 anos. Diferente da maioria, eu escolhi essa vida. Não foi falta de opção. Foi desejo. Cresci em Porto Alegre, em uma família de classe média. Meu pai era contador, minha mãe professora. Esperavam que eu fosse para a faculdade, arrumasse um emprego em escritório, tivesse uma vida estável. Mas eu não queria isso. Queria liberdade. Queria movimento. Queria ver o mundo mudando pela janela. Então, aos 22, depois de terminar o ensino médio e fazer alguns bicos, juntei dinheiro e comprei meu primeiro caminhão. Usado, velho, com problemas mecânicos. Mas era meu. Meus pais ficaram desapontados. Achavam que eu estava jogando minha vida fora. Mas eu nunca me senti tão vivo quanto quando coloquei aquele caminhão na estrada pela primeira vez. Comecei fazendo fretes pequenos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Com o tempo, consegui rotas melhores, cargas maiores. Mais dinheiro. Mas nunca foi sobre o dinheiro, era sobre a estrada. Eu tinha uma rota favorita, BR-290, de Porto Alegre até Uruguaiana. Quase 600 quilômetros de estrada, passando por cidades pequenas, campos abertos, paisagens que mudavam conforme as estações. Fazia esse trajeto pelo menos 2 vezes por mês, sempre à noite, sempre sozinho, até a noite em que conheci o passageiro. Era final de setembro. Primavera começando, mas as noites ainda eram frias. Saí de Porto Alegre por volta das 11 da noite, levando uma carga de materiais de construção para uma obra em Uruguaiana. Céu estrelado, ar limpo, estrada vazia. Perfeito. Passei por Santa Maria sem parar. Gostava de fazer o trajeto inteiro sem interrupções. Levava comida, água, tudo o que precisava dentro da cabine. Estava a uns 50 quilômetros de São Gabriel, quando vi o homem. Estava do lado da estrada, com o braço levantado, pedindo carona. Normalmente, eu não paro para ninguém. Regra básica de segurança. Nunca se sabe quem está ali e quais as intenções, mas havia algo naquele homem que me fez diminuir a velocidade. Talvez fosse a postura, tranquila, não desesperada. Ou talvez fosse a roupa, simples, jeans, camisa, jaqueta velha. Ou talvez eu estivesse apenas cansado de estar sozinho. Parei. Ele se aproximou devagar, sem pressa. Bateu na janela. Fiz sinal para ele entrar. Abriu a porta e subiu. Fechou atrás de si. Obrigado, disse com voz calma. Até onde você vai? Perguntei. Uruguaiana. Tô indo para lá, pode vir. Ele assentiu e acomodou-se no banco. Não tinha mochila. Não tinha bagagem. Só ele. Engatei a marcha e voltamos para a estrada. Ficamos em silêncio por uns 10 minutos. Não era um silêncio desconfortável. Era natural. Olhei para ele de relance. Devia ter uns 40 e poucos anos. Rosto marcado pelo tempo, mas não de forma ruim. Expressão serena. Mora em Uruguaiana? Perguntei, só para puxar conversa. Mas já morei, respondeu. Voltando? Ele demorou para responder. Algo assim. Achei a resposta estranha, mas não insisti. Mais alguns quilômetros em silêncio. Foi ele quem falou primeiro dessa vez. Você gosta de dirigir à noite? Gosto. É tranquilo. Também acho. Ele olhava para a janela, observando a escuridão passar. Tem algo sobre a noite, continuou, que faz tudo parecer menos real, menos urgente. Concordei. Era exatamente assim que eu me sentia. Você dirige há muito tempo? Perguntou. 15 anos. Já viu coisas estranhas? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Coisas que não consegue explicar. Coisas que te fazem questionar se realmente aconteceram.
Pensei por um momento. Já tinha visto coisas esquisitas na estrada. Animais que apareciam do nada, luzes que não faziam sentido, sombras estranhas. Às vezes, respondi. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. A estrada tem memória, disse. Guarda coisas. Momentos, pessoas. Olhei para ele. Havia algo no tom da voz que me incomodou. Você está bem? Perguntei. Ele sorriu. Um sorriso triste. Estou. Só cansado. Mais silêncio. Passamos por São Gabriel. A cidade estava quieta, apenas algumas luzes ainda acesas. Quando deixamos a cidade para trás e voltamos para a escuridão da estrada, ele falou de novo. Você tem família? Tenho pais, em Porto Alegre. Fala com eles? Às vezes. Não muito. Deveria, disse, ainda olhando pela janela. Já nunca sabemos quanto tempo temos. Não respondi. Algo na forma como ele disse aquilo me deixou desconfortável. Olhei para o retrovisor. A estrada atrás estava vazia. Nenhum outro carro. Apenas nós dois. Como você acabou aqui? Perguntei. Pedindo carona no meio da madrugada, ele demorou para responder. Às vezes a gente precisa voltar, disse. Mesmo que não queira. Voltar para quê? Para onde tudo começou ou terminou. Depende de como você vê. Franzi a testa. As respostas dele eram estranhas, evasivas. Você fala por enigmas, comentei. Ele riu baixo. Desculpa, é complicado. Não insisti. Mais alguns quilômetros. Foi quando comecei a sentir algo estranho, uma sensação de peso no ar, como se a temperatura tivesse caído de repente. Olhei para o painel, tudo normal, mas a sensação persistia. Olhei para o passageiro. Ele continuava olhando pela janela, imóvel. Você sente isso? Perguntei. O quê? Esse peso. Ele virou para mim. Pela primeira vez, olhou diretamente nos meus olhos. E eu vi tristeza. Uma tristeza profunda, antiga, insuportável. Eu sempre sinto, disse. Meu coração acelerou. Algo estava errado. Eu sabia que algo estava errado. Quem é você? Perguntei, sem conseguir esconder o nervosismo na voz. Ele suspirou. Alguém que não deveria estar aqui. O que isso significa? Ele voltou a olhar pela janela. Significa que já acabou. Faz tempo. Não entendi. Minha mente tentava processar o que ele estava dizendo, mas não fazia sentido. Você está falando em ridículos, disse, tentando manter a calma. Ele sorriu de novo. Aquele sorriso triste. Eu sei. Respirei fundo. Pensei em parar, em pedir para ele descer. Mas não consegui. Parte de mim queria ouvir. Queria entender. Quando aconteceu? Perguntou de repente. O quê? Quando você percebeu que estava sozinho demais? A pergunta me acertou em cheio. Eu não tinha percebido. Ou talvez tivesse, mas nunca tinha admitido. Não sei. Foi gradual, não foi? Continuou. Aos poucos as pessoas foram ficando para trás. Amigos, família, relacionamentos. E você nem percebeu porque estava sempre em movimento. Sempre na estrada. Minha garganta apertou. Como você sabe disso? Porque eu também escolhi a estrada. E ela me escolheu de volta. Olhei para ele confuso, assustado. Do que você está falando? Ele apontou para a frente. Olha. Olhei. E vi. Um acidente. Um caminhão tombado, destruído, cercado por luzes de emergência. Mas não havia ambulâncias, não havia policiais. Apenas o caminhão. E eu reconheci. Era o meu caminhão. O meu velho caminhão. O primeiro que comprei. Meu coração parou. O que é isso? Você lembra? Perguntou o passageiro. Lembro de quê? Do acidente. Que acidente? Ele me olhou com aquela tristeza infinita. O seu? Não. Isso não estava acontecendo. Eu não tive nenhum acidente. Teve. Há 5 anos. Nesta mesma estrada. Você dormiu ao volante. Capotou. Balancei a cabeça, negando. Não, eu tô aqui, eu tô dirigindo. Está? Olhei para minhas mãos no volante, olhei para o painel, olhei para a estrada.
e tudo começou a ficar embaçado. Não, sussurrei. O passageiro colocou a mão no meu ombro. O toque era gelado. Você ficou preso, disse suavemente. Preso nesse momento, nessa rota, repetindo sempre. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não quero acreditar nisso. Eu sei, também não queria. Então você... Ele assentiu. Também estou preso. Meu acidente foi há 10 anos. Mesma estrada, mesma solidão. Olhei para a frente. O acidente tinha sumido. A estrada estava vazia de novo. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Perguntei com a voz quebrada. Não sei. Talvez até aceitar. Talvez até deixar ir. Deixar ir o quê? O controle. A necessidade de sempre estar em movimento. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quando abri, ele tinha sumido. O banco do carona estava vazio. Parei o caminhão no acostamento. Saí e olhei ao redor. Apenas a escuridão. Apenas a estrada. Apenas eu. Voltei para a cabine. Fiquei ali, sentado em silêncio, pensando em tudo que tinha deixado para trás. Meus pais, amigos, oportunidades, tudo em nome da estrada. E agora a estrada era tudo que eu tinha. Talvez fosse tudo que eu sempre quis. Ou talvez fosse tudo que eu merecia. Liguei o motor, voltei para a pista e continuei dirigindo. Sempre dirigindo. Porque é o que eu faço. É o que sempre fiz. E talvez seja o que eu sempre farei. Até o dia em que finalmente aceitar. Até o dia em que finalmente deixar ir. Mas esse dia ainda não chegou. Então eu dirijo, sozinho na escuridão, com a estrada se estendendo infinita à minha frente. E às vezes, apenas às vezes, vejo um vulto no acostamento, pedindo carona. E eu sempre paro, porque sei como é estar sozinho, sei como é estar preso. E talvez, ao ajudar os outros, eu encontre minha própria saída. Ou talvez eu apenas continue dirigindo, para sempre, na única companhia que nunca me abandona, a solidão da estrada.